Correção Transporte Escolar número 17. Desculpe. Podemos dizer que a distância de parada é, letra C de casa, que é a resposta certa, igual à soma da distância de reação e a distância de frenagem. Pergunta de número 2. A aquaplanagem acontece quando uma camada de água se coloca entre o pneu e o solo. O procedimento correto do condutor neste caso é, letra D de dado, que é a resposta certa, desacelerar progressivamente. Pergunta de número 3. Cortesia é uma regra, letra C de casa, que é a resposta certa, necessária aos motoristas no trânsito. Pergunta de número 4. Podemos dizer que um acidente é evitável quando, letra D de dado, que é a resposta certa, deixamos de fazer tudo o que razoavelmente poderíamos ter feito para evitá-lo. Pergunta de número 5. O condutor prudente deve, letra D de dado, que é a resposta certa, manter o veículo em perfeitas condições de uso. Pergunta de número 6. Numa via, o ciclista deve, letra C de casa, que é a resposta certa, deve trafegar, letra C de casa, que é a resposta certa, trafegar, no lado direito da via, próximo ao meio-fio, no sentido do trânsito dos veículos. Pergunta de número 7. Os elementos da direção defensiva são, letra D de dado, que é a resposta certa, conhecimento, atenção, previsão, ação e habilidade. Pergunta de número 8. Onde não houver faixa ou passagem ou cruzamento da via pelo pedestre deve ser feito, letra D de dado, que é a resposta certa, em sentido perpendicular ao de seu eixo. Pergunta de número 9. A sinalização horizontal pintada na cor branca contínua informa ao motorista que, letra D de dado, que é a resposta certa, via de mão única sendo proibida a ultrapassagem. Pergunta de número 10. Quais os tipos de vias públicas? Letra C de casa, que é a resposta certa, rurais e urbanas. Pergunta de número 11. O condutor que dirigir veículo motorizado com capacidade de peso superior a 3.500 kg deve ser habilitado no mínimo em qual categoria? Letra D de dado, que é a resposta certa, categoria C. Pergunta de número 12. As infrações classificam-se em, letra C de casa, que é a resposta certa, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Pergunta de número 13. As placas de advertência destinam-se, letra B de bola, que é a resposta certa, destinam-se a avisar aos usuários da existência de condições potencialmente perigosas na via. Pergunta de número 14. Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, de acordo com o artigo 180, é uma infração média e tem como medida administrativa, letra D de dado, que é a resposta certa, remoção do veículo. Pergunta de número 15. É o órgão máximo executivo de trânsito. Letra B de bola. Letra A, que é a resposta certa, é a letra D de dado, que é a resposta certa, é o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, pergunta número 15, a resposta certa é letra D de dado, Senatran. Pergunta de número 16. As vias destinadas a coletarem e distribuírem o trânsito são chamadas de, letra C de casa, que é a resposta certa, coletora. Pergunta de número 17. Uma pessoa deficiente possui limitação ou incapacidade permanente para algumas atividades. Quais são as divisões de categoria dessas deficiências? Letra D de dado, que é a resposta certa, física, mental, sensorial, orgânica e múltipla.
Pergunta de número 18. A maior barreira no relacionamento interpessoal é a nossa tendência para com o comportamento do outro. Por isso, o indivíduo deveria, letra B de bola, que é a resposta certa, colocar-se no lugar do outro para melhor conhecer e compreendê-lo. Pergunta de número 19. O que o condutor pode fazer para diminuir o estresse no dia a dia do trânsito? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sair de casa com antecedência e nunca discutir. Pergunta de número 20. É a competência para produzir ou prestar serviço de forma a satisfazer plenamente as necessidades, desejos e os interesses dos clientes. Estamos falando de letra A, que é a resposta certa, qualidade. Pergunta de número 21. Todo o indivíduo que mantém o gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e o desempenho de seus deveres para com este é considerado, letra B de bola, que é a resposta certa, cidadão. Pergunta de número 22. Os conflitos surgem em todo lugar e com qualquer pessoa, mas o que pode causar esses conflitos? Letra A, que é a resposta certa. Entendendo que cada pessoa tem objetivos diferentes das outras. Pergunta de número 23. O conceito de cidadania pode ser entendido como, letra A, que é a resposta certa, exercício pleno de direitos e deveres. Pergunta de número 24. Quais os tipos de poluição existentes? Letra D de dado, que é a resposta certa. Do ar, atmosférica, das águas, do solo, sonora e visual. Pergunta de número 25. Com relação a queimaduras, qual o procedimento correto? Letra C de casa, que é a resposta certa. Lavar com água fria e cobrir com pano limpo e úmido. Pergunta de número 26. É o órgão normativo e regulamentador que estabelece normas gerais para a proteção e a preservação do meio ambiente. Letra C de casa, que é a resposta certa, é o IBAMA. Pergunta de número 27. O que é o estado de choque hipovolêmico? Letra B de bola, que é a resposta certa. É uma condição na qual existe uma proporção entre a quantidade de sangue em circulação e a capacidade do sistema circulatório. Pergunta de número 28. Os telefones, respectivamente, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU é, letra B de bola, que é a resposta certa. 190, Polícia Militar, 193, Corpo de Bombeiros e 192, SAMU. Pergunta de número 29. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido, letra B de bola, que é a resposta certa, um rompimento de veia ou artéria. Pergunta de número 30. A primeira medida a ser tomada pelo socorrista em um acidente de trânsito é, letra D de dado, que é a resposta certa, sinalizar toda a área envolvida no acidente. Obrigado e boa sorte na sua prova.